Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-me Deus, o Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Majíssima Esposa. Santo anjo, Senhor, meu zeloso corredor, se a ti me confio a piedade divina, que me rege, guarda, governo, ilumina. Amém. Santa Helena Guerra, rogai por nós. São João 23, rogai por nós. São Paulo VI, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Nós nos confiamos a vós, santos dominações, entregamos todos os nossos dons, ou altas dominações, alcançamos a paz e a vitória sobre as nossas mais inclinações e concupiscências. Dominações elevadíssimas, reinai cada vez mais sobre nossa humanidade. Amém. São o arcanjo, defendendo esse combate, sendo auxílio contra as maldades dos demônios. Instante humildemente, vos pedimos que Deus sobre ele impere, o vosso príncipe da milícia celeste. Esse poder divino precipitar no inferno Satanás, outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, e a terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É um relato que, quando o São Paulo VI, Santo Papa São Paulo VI, no contexto do ato da assinatura do decreto que extinguiu as oitavas de Pentecostes, já no contexto no próprio contexto da assinatura desse decreto, desse ato, né? Ele questionou do que se tratava. Quando ele foi informado que era a extinção das oitavas de Pentecostes, é um relato em que ele chorou, né? Lágrimas de tristeza, de amargura. A gente não sabe, né? O Santo Papa São Paulo VI, que foi o Papa que falou que a fumaça de Satanás havia entrado na igreja, né? Um dos santos papas do século XX que clamou pelo Espírito Santo, ação do Espírito Santo, e esse mesmo Papa assina um decreto que extingue as oitavas de Pentecostes. Antes haviam no calendário anual da igreja 3 festas com oitavas, né? As oitavas da Páscoa, as oitavas de Natal e as oitavas de Pentecostes. A partir desse decreto passaram a ter só as 2 primeiras, que eu agora falei. O que vem a ser as oitavas? As oitavas é um grande dia contínuo, né? Pela relevância para Deus, para a história da salvação daquela data. A data em que é celebrado e que é vivenciado aquilo, por exemplo, a oitava da Páscoa. Esses 8 dias em que na liturgia, em toda a igreja, em todo mundo, celebra as oitavas da Páscoa, é como se fosse o mesmo dia da Páscoa. Mesmo modo da oitava de Natal, e mesmo modo era com a oitava de Pentecostes. Por um dever de obediência e ao que agrada muito aos santos principados e que proporciona a paz e a segurança, né? É importante respeitar, aceitar e acatar. Agora, uma coisa nós temos certeza, que nada acontece que não seja pelo desejo, no mínimo com a permissão de Deus. Então, se isso aconteceu, mesmo com esse desejo de Deus, a gente não sabe ao certo, foi permitido por Ele. Qual o coro dos anjos que trata dessas questões? É o coro das dominações, é o primeiro dos coros, o quarto coro dos anjos, o primeiro coro da quarta hierarquia, a hierarquia dos ares. É o primeiro coro da qual membros significativos caíram na batalha lá de Apocalipse 12. Os 3 primeiros coros foram muito poucos que caíram, mas a partir do quarto coro, em quantidade significativa, caiu. E dos que caíram em quantidade mais significativa, os mais poderosos são o das dominações, né? O quarto coro dos anjos são muito poderosos. E justamente esse coro das santas dominações e as dominações caídas é que trava esse embate sobre as religiões, sobre a Santa Igreja Católica. E é uma
verdadeira guerra, né, travada nos ares, e colocar a Santa Igreja Católica no reto caminho, no caminho da glória, no caminho da graça de Deus, é o que essas dominações fazem, e as dominações caídas fazem o contrário. Agora, esse embate pelos rumos da Igreja Católica, que as santas dominações e as dominações caídas travam, qual é um embate dos ares, né? Mas onde é que é travado esse embate dos ares entre as santas dominações e as dominações caídas? Nos corações humanos, nos corações dos homens e mulheres que vivem hoje no mundo, a cada momento da história do mundo. Aqueles corações que são puros e consagrados ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, eles são um terreno fértil para a ação das santas dominações. Os que não são, os que são até uma situação extrema e terrível, conscientemente colocados a serviço das dominações caídas, já se colocam no sentido contrário. Então, supondo, uma suposição, não estou afirmando nada aqui, mas uma suposição que essa resolução de encerrar com as oitavas de Pentecostes tenha sido algo que tenha fragilizado a ação dos Divino Espírito Santo do mundo, os meios de ação do Divino Espírito Santo do mundo. É Deus, né? Pode tudo, mas Deus quer agir por meio dos homens, por meio das estruturas humanas da realidade, do tempo, nos ares, na terra, na igreja. Então, digamos que essa decisão, né, esse ato tenha fragilizado, vai ter sido um avanço do mal sobre as realidades da humanidade, do mundo, da igreja, da salvação. Se aconteceu isso, a ação das dominações caídas, o que podemos fazer para contrapor isso? Podemos favorecer a ação das santas dominações e do Divino Espírito Santo através dos nossos corações. E também podemos vivenciar algumas práticas. Existe essa determinação de não dentro do calendário da igreja não haver mais as oitavas de Pentecostes, mas nada impede que seja vivenciado de modo particular ou comunitário, de modo local, particular. E como é que se dá a vivência? De modo muito simples, né? O Regina Coeli, por exemplo, que se recita no lugar do Ângelus, em vez de se encerrar no domingo de Pentecostes, se encerra no domingo da Santíssima Trindade, domingo seguinte, continuando, estendendo esse período de clamor, de vivência do Espírito Santo, por exemplo. Estendendo esse dia de Pentecostes nos corações até o domingo da Santíssima Trindade. Vivenciando de modo particular, comunitário, essa reverência, né? Esse amor pelo Espírito Santo. Então, aquelas pessoas que têm um amor pelo Espírito Santo, que querem colaborar efetivamente com o Espírito Santo em suas vidas, na igreja, no mundo, sejam aqueles mais carismáticos, né, sejam mais tradicionalistas, que têm um amor pela conservação das práticas antigas da igreja, como era o domingo de Pentecostes, como eram as oitavas de Pentecostes. Então podem, de modo particular, de modo comunitário, local, vivenciar isso. E outro modo também é colaborar com as santas dominações. Com as santas dominações, e a primeira colaboração é por meio dos corações, né? E essa colaboração, por meio dos corações, buscar essa pureza de coração, consagração de coração, união com o coração Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus. Essa vivência, ela se torna um terreno fértil para as santas potestades agirem, né, inclusive sobre a própria igreja, sobre a liderança da igreja.
Então, se você quer contribuir para isso, eventualmente reverter situações, colocar em outros rumos ou aprimorar, as santas dominações, elas se utilizam dos corações consagrados e puros para isso, seja das lideranças, seja dos fiéis, dos membros da igreja, qualquer que sejam. E o bom dessa notícia é que as santas dominações são muito mais poderosas do que as dominações caídas, primeiramente, porque elas estão com Deus. Então, são um veículo de atuação direta dos coros da primeira hierarquia. Estão com Deus, estão com os Sagrados Corações de Jesus e de Maria, estão com o Espírito Santo, quanto a Santíssima Trindade. E segundo, porque o poder de ação de um coração consagrado e puro é enorme, enorme. E junto com esse poder das santas dominações, então, na realidade, é necessário uma quantidade muito menor de corações abertos à ação de Deus, do Espírito Santo, dos Sagrados Corações, do que dos que são fechados ou até consagrados ao mal, para ter uma vitória efetiva. Então, se eventualmente, como fiz essa consideração, né, se tivesse sido esse encerramento das oitavas de Pentecostes não tivesse sido uma ação aceita por Deus, mas não desejada por Ele, que trouxe prejuízos, né, para a igreja, para o Espírito Santo, para as pessoas, para o Espírito Santo, que eu digo, para a ação do Espírito Santo no mundo, na igreja, nas pessoas. Se foi isso foi porque nas lideranças, mas também nos fiéis, não tinha um número suficiente de poucos corações puros e consagrados que servisse de terreno fértil para a ação dessas santas dominações, para impedir que se tomasse esse caminho. Mas do mesmo modo que naquele momento havia uma quantidade menor, né? Nesse momento pode haver uma quantidade maior, mais significativa, que coloque em outro caminho. Porque veja só, Santa Helena Guerra, lá no final do século XIX, com o Papa Leão XIII, abriu todo um caminho para a ação do Espírito Santo no século XX, né? Os santos papas João XXIII, Paulo VI e João Paulo II clamaram e desejaram a ação do Espírito Santo sobre as pessoas, sobre a igreja. Isso foi um instrumento muito forte de preservação do reino, dos planos de Deus. E aí você tem, no meio disso tudo, uma ação talvez não alinhada com isso, que vem desde Santa Helena da Guerra, Papa Leão XIII, até o Papa João Paulo II. Isso se deu no pontificado do Papa Paulo VI, né? Santo Papa Paulo VI. Tem essa ação que encerrou as oitavas de Pentecostes. Então você vê que é um embate, realmente é uma batalha dos ares. Mas a tomada de consciência, o trazer a luz, que quem traz a luz, a verdade, né? Tudo que existe será revelado na verdade de Jesus, nada fica escondido. E o trazer a luz já é um caminho de vitória. Então colaboremos com o Divino Espírito Santo, com os Sagrados Corações, com as santas dominações, para que prevaleça a vontade, o bem, a beneficência, a benfeitoria de Deus na igreja, na humanidade, nas pessoas, a sua glória vinda do seu reino. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intenção do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nós nos confiamos a vós, santas dominações, entregamos todos os nossos dons, altas dominações, alcançamos a paz e a vitória sobre as nossas mais inclinações e concupiscências. Dominações elevadíssimas, reinai cada vez mais sobre nossa humanidade. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos nesse combate, se não auxílio contra as maldades, lados demônios, instantemente custodiamos que Deus sobre ele império. E vós, Príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo, 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 Senhor, Deus dos exércitos, céu e terra, proclamam vossa glória. Osana nas alturas, bendito que vem nome do Senhor, osana nas alturas.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-me Deus, Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.